E a pergunta é: até quando é válido viver tentando resgatar um filho? Essa foi uma pergunta que me foi feita pelo inbox e eu fiquei pensando, né, no que responder para a pessoa. Até que ponto é válido viver para provar a alienação parental e tentar resgatar um filho? Eu chego à conclusão de que talvez não exista um ponto, né? Não sei se eu posso, pelo menos eu não sei se eu posso afirmar com certeza que há um ponto. Mas existe um elemento que eu acho que é essencial que a gente observe, que eu acho que esse é um elemento que que se você parar para refletir e você tiver chegado nesse ponto, talvez seja o momento de você refazer a rota, repensar o que está sendo feito, repensar o rumo que você está dando para a sua trajetória, né? Que é você refletir se você não está colocando no futuro, numa decisão judicial, toda a sua expectativa de felicidade e felicidade dos seus filhos. A gente tem a tendência de fazer isso, né? A gente espera, quando você entra num processo judicial e tem essa necessidade de uma decisão, e eu não estou dizendo que isso seja dispensável, porque não é, pelo menos na grande maioria das vezes, o judicial é necessário, mas você não pode colocar a sua expectativa de felicidade na decisão que vem, que virá, porque mesmo que essa decisão seja favorável para você, a felicidade não dura. E o pior, além da felicidade não durar, você esvazia o sentido da sua vida hoje. Quando a gente transfere para a sentença, né, para o momento em que a sentença for proferida, a responsabilidade, toda a sua felicidade, a felicidade dos seus filhos, você entra num círculo vicioso de insatisfação que penso eu, que leva muitos pais a entrarem em depressão, terem crises de ansiedade, alguns se suicidam, alguns desenvolvem problemas físicos, né, gastrite, úlcera, problema cardíaco, tudo por conta desse processo de alienação parental. Por quê? Ou a decisão judicial não vem no sentido esperado, né, que isso é muito comum acontecer, porque é difícil reconhecer a prática de alienação parental, ou a decisão vem, mas mesmo assim a felicidade não vem junto. Talvez ela venha, às vezes ela vem, mas ela vem por um breve período de tempo e logo em seguida a gente substitui aquela felicidade decorrente daquela sentença por um outro dilema, né? Então é mais ou menos como quando você deseja muito comprar um carro, né? Você quer aquele carrão e aí você vai lá e consegue comprar, trabalha muito, consegue e compra. Quando você recebe o carro, você fica feliz durante um tempo, mas pouco tempo depois aquela felicidade se esvazia, parece que o carrão já não é mais tão carrão assim. O seu vizinho compra um outro carro melhor que o seu, maior, que talvez tenha ele tenha necessidades diferentes das suas, de coisas que talvez no momento posterior você vai ter, e aí você começa a olhar e falar, mas acho que aquele carro é melhor. Ou então o boleto começa a pesar, né? O financiamento começa a pesar, porque tem que pagar todo mês e vira aquele sacrifício, e aí o carro fica esvaziado. Aí alguém vai dizer, mas não dá para comparar filho, né? Um filho, uma guarda de filho com carro. E aí eu digo que talvez seja difícil para a gente admitir, né? Que dá para comparar sim, mas dá. A verdade é que dá. Ao longo da vida a gente vai coisificando as coisas, inclusive os filhos, a gente coisifica até o amor dos filhos. Se você parar para pensar, a gente não ama o filho, a gente ama o que o filho representa, né, para nós. Eu não amo o meu filho, na grande maioria das vezes é assim, eu não amo o meu filho porque ele é um ser especial, eu amo o meu filho porque ele é meu, né, e por ser meu ele é especial. Então, tudo que diga respeito a ele, porque é meu, me interessa, né? Então, dá para comparar sim, porque o processo é exatamente o mesmo, né? É a gente colocar uma expectativa de felicidade no filho, uma expectativa na reconquista do filho, né? Nesse caso, você coloca a expectativa de felicidade na reconquista do filho, né? Na conquista da guarda daquele filho, porque ele é meu e aí ele estará comigo, né? Na decisão judicial. E essa felicidade não dura. Quando vem a decisão, quando vem a modificação de guarda, você fica feliz durante um tempo.
Mas logo depois vem outro dilema, como por exemplo, tá, agora a guarda é minha, mas e aí a pensão? Né? Como que a gente vai fazer? Vem todas as despesas, e aí logo aquela felicidade se esvazia e vem um outro dilema, né? Eu lembro, para exemplificar, né, do que eu estou falando, eu lembro quando eu, antes de fazer faculdade, eu pensava muito, né, a respeito do que, de como eu seria feliz quando eu concluísse quando eu concluísse a minha faculdade. E curiosamente, eu concluí a faculdade e a felicidade não veio. Eu passei 5 anos de faculdade esperando essa felicidade e a felicidade não veio. Eu pensava que fazer o exame da OAB e passar, a hora que eu for advogada, que eu tiver minha carteirinha, minha carteira vermelha, na época eu falava carteirinha, tiver aquela carteirinha vermelha, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou ser a mulher mais realizada do mundo. A carteira veio, eu fui, fiz, passei, mas a felicidade curiosamente não veio. Eu sei que foi um feito importante, tenho orgulho disso. Tem pessoas, por exemplo, que estudaram comigo que até hoje não conseguiram passar no exame. Eu passei ainda na faculdade, então foi um esforço. Talvez tenha sido determinante, né? Essa expectativa de felicidade talvez tenha sido determinante para que eu conseguisse concluir a faculdade, enfrentar todas as batalhas, as noites de sono e tudo que eu enfrentei para conseguir passar, para conseguir terminar a faculdade. Mas não me trouxe a felicidade. E é exatamente o mesmo processo que a gente faz quando a gente coloca no filho, quando a gente coloca na sentença, no reconhecimento da prática de alienação parental, a nossa felicidade, a responsabilidade pela nossa felicidade ou pela felicidade dos filhos. E isso eu acho que é extremamente importante, é extremamente relevante que a gente reflita em relação a isso. A alienação parental cruzada, por exemplo, ela acontece nesse processo. Quando você coisifica o filho, você transforma ele num mero instrumento de prova, num mero objeto de prova, e você não vive o momento que você está com ele. Você não vive o momento que você está com ele, então você esvazia o sentido de paternidade para o filho. Você esvazia o sentido de paternidade e maternidade para você. E tudo vira um grande dilema. Assim, com muita tristeza, eu tenho ouvido muitos pais, não foi só um, nem dois, nem três, foram vários pais e mães que chegaram até mim por meio das redes sociais e me confidenciaram que imaginavam que quando os filhos viessem, quando eles tivessem os filhos, esses filhos seriam a maior razão de felicidade da vida deles. E no final das contas, esses mesmos filhos que, embora eles amem esses filhos profundamente, esses filhos se transformaram na razão de todo o sofrimento, de todo o tormento, de toda a despesa, de toda a ansiedade que esses pais e mães carregam. Outro dia um amigo me confidenciou que tem um sentimento ambivalente em relação à filha, justamente por isso, porque ele sente que se alguém chega para ele hoje e fala: olha, eu preciso que você morra para que a sua filha viva, eu preciso que você morra para que a sua filha fique bem. Ele não vai pensar duas vezes, não vai cogitar e vai dizer: tá bom, o que eu faço para resolver isso? Né? Se dispõe a morrer pela filha, mas ao mesmo tempo ele olha para essa mesma filha e ele pensa: meu Deus, que cagada que eu fiz, com perdão da palavra. Então, é isso. E eu penso que, inclusive, esses sentimentos ambivalentes, ele vem por conta disso. Né? Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado. A gente não colocar essa expectativa de felicidade no futuro, não colocar no outro. E, sobretudo, é importante que a gente tenha em mente que a alienação parental não é algo que seja bom ou que seja ruim. E quando eu falo quando eu digo isso, que fique muito claro. Alienação parental não é bom nem ruim, alienação parental é o que é, e se você vive isso, você precisa lidar com isso da maneira que for possível. Se for necessário entrar com processo judicial, então que entre. Se for necessário entrar com 2, 3, entrar com outra medida, fazer uma conciliação, não sei o que cabe no seu caso. Mas o que for necessário fazer, faça. Mas faça sem dilema. Né? Faça porque é necessário, lide com o fato. Você tem um fato ali, que é a prática, que é o comportamento disfuncional do outro. Lide com esse comportamento disfuncional do outro, mas não coloque a expectativa de resolução dessa disfunção que é do outro, a sua felicidade.
porque isso não vai dar certo, né? Quem pratica alienação parental geralmente não para. Quem começa praticando alienação parental dificilmente vai parar por conta de uma decisão judicial. A decisão judicial vem e a pessoa muda o foco. Então, eu não faço mais alienação parental por isso, eu não pratico mais alienação parental com esse argumento, com esse movimento, porque eu sei que eu vou ser penalizada, mas eu faço de uma outra forma. E o pior, a tendência é que a pessoa faça de maneira mais sutil ainda. Então, é preciso ter cuidado com esse ponto, que eu acho que talvez esse seja o ponto, né? Não um ponto no sentido de, tá, vamos acabar, vamos parar e vamos abandonar e vamos desistir, mas um ponto a se observar, se for o caso, esperar um pouco, respirar um pouco, colocar as emoções em ordem, colocar a cabeça em ordem, para que aí você consiga retomar. Acho que é isso. Espero que ajude você de alguma forma com essa minha reflexão. E é isso. Tchau!